Jesus não criou nem protestantes e Jesus não criou nem católicos. Jesus criou o caminho da salvação. Ele, por ser Deus, ele sendo filho de Deus, ele se fez filho dos homens para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, na teologia cristã, é tão importante o fato dele ser Deus quanto o fato dele ser homem. Ele ingressou no mundo, tabernaculou entre nós, encarnou e veio a residir, morar entre nós como homem para que pudesse, executando de maneira plena o que Gênesis 3:21, que começou ali, e também tudo mais, né? Você vai pegar Levítico 16 e todos os elementos sacrificiais que o judeu tanto praticou, ele veio para realizar isso de forma plena. Lá em Êxodo, no capítulo 6, no verso 6 e 7, que é muito caro para o judeu, há 4 promessas ali. A primeira promessa é libertar das cargas da escravidão do Egito. A segunda promessa é libertar da própria escravidão. A terceira promessa, ele usa o verbo Gaal, que é um dos verbos mais relevantes e importantes das Escrituras. Belíssimo verbo, né? Usado muito no livro de Ruth, que diz, vos resgatarei. Isso lá para Moisés em Êxodo, mas vos resgatarei com braço estendido na cruz, em poderosos atos de julgamento. Então veja que já para Moisés em Êxodo... Mas onde tem cruz lá, né? Lá em Êxodo? Em poderosos atos de julgamento, tem isso. Poderosos atos de juízo. De braço estendido, na história da... Eu estou interpretando que é a cruz, porque na história da humanidade, o evento em que houve o maior fato de julgamento, o maior elemento de julgamento da história da humanidade é a cruz, que é quando a linha da justiça cruza a linha do amor. Então, a terceira promessa é essa, e a quarta promessa está em Êxodo 6:7, quando ele diz que se tornará, né, teremos um só Deus e um só povo. Então, quando nós vemos essas 4 promessas, Jesus, para cumprir essas promessas de forma plena, não que Deus não as tenha cumprido em Moisés, mas Deus as cumpriu de forma plena, profunda e bela em Jesus sendo homem. Porque quando Jesus vem como homem e morre em nosso lugar, ele nos resgata. Ele nos resgata. Interessantemente, Rabino, isso é uma situação muito interessante, que ele não só resgata, como ele mantém a tradição da coleção Mishnah no livro Pessaim, no capítulo 10, no verso 1, celebra o cumprimento de cada uma dessas promessas com um cálice. Então você tem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 22, do verso 14 em diante, você tem a celebração da última Páscoa por Jesus, que foi o elemento que Jesus selecionou e escolheu para os últimos momentos da vida dele, foi celebrar a Páscoa e depois orar sozinho em Getsemane. E lá está escrito pão, não matzá. Mas você veja bem que lá em Lucas ele primeiro celebra com um vinho, um cálice de vinho, fazendo referência à primeira promessa, que é libertar não da escravidão, mas das cargas decorrentes da condição de escravo. Na segunda promessa, no segundo vinho, que é uma libertação muito mais profunda, que não é apenas libertar das cargas decorrentes da escravidão, mas libertar da própria servidão, da própria escravidão. Lá em Lucas registra Jesus dizendo, esse é o cálice da nova aliança. E a terceira promessa que Jesus consegue na cruz, que é Gaal. O que é Gaal? É Deus dizer assim, eu pagarei o preço que for necessário para comprar você de volta para mim, você que já era meu e foi alienado a outrem. Fazendo uma analogia perfeita com a questão das terras no livro de Ruth, por exemplo. Então Jesus vai e paga o preço que é necessário para comprar de volta para si o que já era dele e foi alienado a outrem. E é muito interessante, isso é um fato muito curioso, que nós fomos para outra biografia de Jesus, que é o Evangelho de João. João, no capítulo 19, no verso 28, Jesus diz uma coisa lá nos últimos momentos da vida dele que eu nunca entendia, porque ele diz assim, para que as Escrituras se cumprissem. Jesus disse, tenho sede. Ele podia até estar com sede mesmo, mas as Escrituras não dizem que ele disse, tenho sede, porque estava com sede. A causa de Jesus ter dito, tenho sede, de acordo com o biógrafo João, foi para que a Escritura se cumprisse. E o verso subsequente a isso que eu falei o verso de João 19, no verso 28, o subsequente, que é 19, 29, diz que aquela história que havia lá uma vasilha de vinagre e colocaram uma esponja, vinagre do francês, vinagre, que é vinho agre, vinho azedo, havia uma vasilha de vinho azedo, colocaram uma esponja no vinho azedo e levaram à boca de Jesus, e as Escrituras deixam claro, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Então veja bem que não só na cruz, que é a expressão genuína, profunda e mais bela da promessa feita, da terceira promessa feita de Êxodo 6,6, ao cumprimento ali na cruz,
mas Jesus também mantém a tradição judaica.